Fala, gente. Olha, hoje eu vim fazer um negócio diferente, tá? Eu quero ouvir aqui com vocês, ao vivaço, um fone mandado pelo Sérgio de Luna, um apoiador de muito tempo aqui do canal e um cara muito querido. Bom, ele disse que eu posso ter, eventualmente, alguma surpresa aqui. Vamos ver de qual é. Cara, abrindo, né, tem esse esqueminha aqui por dentro, né? Ele já usou o fone, claro, né? Mas ele sempre manda as coisas mais ou menos no unboxing padrão, né? Então ele tá meio que disposto nesse esquema, né? Esse tipo de acabamento me lembra muito um Dropcato azul. Nossa, o fone que eu adoro. E aqui, a caixa tá vazia, tá? O que eu quero agora é só isso. Ah, ele tem os acessórios separados. Vamos lá, ó. Vou abrir aqui a caixinha de acessório, que são as ponteiras, né? Basicamente, tem uma double flange aqui, ó. É isso, na caixinha de acessório aqui ficaram as ponteiras, tá? Então tem um par de double flange, tem uma ponteira já no fone, né? São ponteiras de silicone simples, tá? Parece que pega bastante poeira, inclusive. Cara, que fone bonito, hein? Ele tá um pouquinho marcado, o que é normal, tá? Porque ele já foi manipulado por alguém antes, no caso do Sérgio, né? Cara, esses paninhos aqui no AliExpress são excelentes, tá? Cara, olha que fone lindo. Impressionante, ó. Deixa eu ver se consegue pegar no foco, ó. Deve aparecer aí na tela. Tá bom, esse é o Shenlong Sono, tá? Que eu obviamente não falei o nome do fone, né? Só pulei essa parte importante. Ele tem um esquema aqui de bocal removível, aparentemente, né? Eu consegui desprender. Tem uma armadura balanceada. Eu não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Essa pontinha que vocês estão vendo aí, ó, é da armadura balanceada. Eu vou dar um zoom nisso, tá? Ela tem uma disposição muito parecida com o que acontece no LZ A4 Pro. Tem um driver dinâmico aqui, claramente, né? Interessante. Eu acho que eu posso esperar um efeito parecido, tá? Que tem a ver com o posicionamento mesmo do driver, da gente ter um corte importante em algumas frequências problemáticas, o que é legal, tá? Nesse caso. Tem um cabinho 3.5, padrão, né? Parece que eu tô fazendo um unboxing de um fone da Moondrop, cara. Esse aqui é a real. Vamos ver de qual é? Vou desprender aqui, né? Ah, ele tem um outro kit de bocal lá com filtro vermelho. Bom, eu vou usar com o que o Sérgio me mandou, né? Enfim. Ó, vamos lá. Os fones já estão aqui. Encaixe legal, tá? Funcionou bem. Essas ponteiras aqui são ponteiras da Kinera que eu gosto de usar com fones desse formato. Funciona muito bem pra mim. Eu vou ligar aqui, cara, um Spotify. Eu tava ouvindo um ABBA aqui mais cedo. Então vai ser isso mesmo que eu vou continuar ouvindo. Vamos ver. Interessante, tá? De cara. Tem o último álbum do ABBA, que é o Voyage, é de 2022, se eu não me engano. Deixa eu conferir a data aqui certinho. 2021. É um álbum legal, cara. É meio que o último álbum da banda, né? Todo mundo já muito velhinho e tal. Tem uns arranjos muito interessantes. Cara, tá. Eu não sei o que pensar. Eu preciso ouvir outra coisa aqui. Ó, eu tô ouvindo agora o Primitive Radio Gods. Banda interessante, né? Eu tô sentindo tudo muito grande, sabe? Parece um fone em V, mas eu tô sentindo ele um pouco escuro, sabe? As vozes são frontais. O grave é muito gordo, muito gordo, muito gordo. Impressionantemente gordo. Gordo tipo com timbre de alto-falante na água, sabe? Talvez sono faça sentido nisso aqui. Mas não é uma sonoridade relaxada não, tá? Eu acho que eu já consigo definir aqui mais ou menos o que eu tô ouvindo. Deixa eu passar num Led Zeppelin só pra poder matar algumas coisas. Bom, Led Zeppelin, né, Pra quem não tem hábito de escutar, gente, é o Mothership, tá? Que é o melhor compilado possível. E, de preferência, o lado B. O lado B é melhor do que o lado A. Né? Então, no disco 2 aqui, música atemporal, né? No corta. Vamos ver como é que fica aqui. Eu vou aumentar o volume. Tô ouvindo no Foze SK2, tá? Especialmente aqui nesse caso. Fonte perfeitamente neutra, tá? Pra poder dar conta desse recado aqui. Essa música, pra quem não conhece, tem um teclado, né? Basicamente, eu chamo tudo de sintetizador, porque na prática é isso, tá? Que faz toda a cama do arranjo. E aqui acaba de entrar as guitarras com a batera. E o baixo, né, fazendo aquela cobertura. Velho, é muito gordo, é um fone muito gordo. Muito texturizado. Que interessante, hein? Eu não sinto arejamento aqui, tá? Eu sinto muita frontalidade. Eu sinto as texturas num patamar correto, tá? Eu sinto as vozes muito bem localizadas, mas eu sinto tudo gordo. É como se eu estivesse num quarto fechado, sabe? É engraçado que é como se fosse só metade do efeito reverb. Porque falta aquele eco para as frequências mais agudas, né? Mas para as frequências mais graves tem um diferencial impressionante aqui. É um fone legal, tá? Eu não sei o preço dele, não. Deixa eu ver aqui. $80. $80, construção legal, cabo legal, kit de ponteira meio inexplicável, né? É muito simples, mas o kit no fim das contas é legal porque a case é bacana, olha só. Casezinha de ser aqueles couro vegano, né? Bass head tá com força.
Muito grande, muito grande. Legal, gostei bastante desse fone, viu? Tá bom, gente, sem o fone aqui no ouvido, né? Tentando raciocinar um pouquinho mais pra poder falar. Enfim, cara, é isso, né? O Sérgio me mandou um fone aqui pra escutar, porque ele queria saber o que eu entendi aqui desse fone, que é, cara, que na minha visão é um fonezinho em V, né? No sentido que você vai ter vozes frontais com graves muito fortes, né? Parte dessa estrutura de médios, ela claramente está muito recuada aqui, né? Que faz com que essa estrutura de vozes mais agudas tenha a textura mais à frente do que tenha corpo de fato. Então parece que eu tô na frente de um palco onde as coisas estão muito bem amplificadas, né? Mas eu não tenho aquele impacto como se eu tivesse um cantor colado em mim. Parece que tudo que eu tô escutando de estrutura, sabe quando você tá no lugar, e tudo de estrutura não, de textura, e tudo que você escuta de textura e detalhe é o que vem da caixa, e falta um pouquinho de arejamento, tá? Não sei se o arejamento melhoraria as coisas aqui não. Tá, eu penso assim, eu não sei se melhoraria. Mas não é que é um fone sem arejamento, tá? Eu não senti isso. E também não chega a ser um fone escuro. Tem um certo nível de brilho interessante aqui. Tá? Então, para mim, eu diria que essa questão de detalhamento perfeitamente equilibrado é quase como se eu estivesse escutando algo próximo daquela linha de Team Hi-Fi C3, C3 Plus, com mais impacto, sabe? Mais impacto. É um fone com muito impacto, eu achei interessante, tá? $80 por essa construção, tá legal, faz parte do que a gente tem visto no mercado. Interessantíssimo, né? Primeira vez que eu faço algo assim de impressão rápida, tudo na hora. Espero que vocês curtam esse formato, tá? Deixa um like, é importante, tá? Convido vocês a se tornarem membros, nem sei se esse vídeo vai ser aberto, no fim das contas, vamos ver. É isso, ó. Um beijo e eu fui.